O poder do hábito. Charles Duhigg. Se este conteúdo está te ajudando de alguma forma, deixe o seu like. Isso faz muita diferença para o canal. Se inscreva no Books for Power e ative o sininho de notificações para não perder nenhum novo conteúdo que pode transformar sua forma de pensar. Se você quiser adquirir o livro, o link está aqui na descrição. É só conferir. E comenta aqui embaixo o que você achou ou qual foi o trecho que mais te marcou. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e consegue levar essa mensagem para ainda mais pessoas. Obrigado por estar aqui. Seguimos juntos nessa jornada de crescimento. Capítulo 1 Resumo. O ciclo do hábito. O ciclo do hábito. Como os hábitos funcionam. Em 1993, Eugene Pauli, ou EP, buscou ajuda médica após sofrer uma severa perda de memória devido a encefalite viral, apesar de danos cerebrais significativos que afetaram sua memória. Eugene demonstrou uma capacidade de formar novos hábitos, revelando uma interação intrigante entre memória e comportamento. Após sua doença, as funções cognitivas de Eugene foram testadas, revelando que, embora ele não conseguisse se lembrar de eventos recentes ou reconhecer membros da família, ainda apresentava rotinas diárias consistentes. Ele frequentemente se envolvia em ações repetitivas, como cozinhar refeições e assistir à televisão, sem nenhuma recordação dessas ocorrências. O caso de Eugene chamou a atenção de Leo Skiri, um pesquisador de neuroanatomia que estudou sua condição única. Apesar de ter perdido uma parte significativa de seu lobo temporal medial, Eugene conseguiu realizar comportamentos complexos e navegar em seu ambiente, ilustrando como os hábitos podem operar de forma independente da memória consciente. O ciclo do hábito de Eugene. Os experimentos de Skiri com Eugene revelaram uma verdade fundamental sobre os hábitos. Eles são formados através de um processo de 3 etapas que consiste em um sinal, uma rotina e uma recompensa. Este ciclo do hábito permite que as ações se tornem automáticas, permitindo que o cérebro funcione de forma eficiente, sem a necessidade de uma tomada de decisão intensa. A ciência da formação de hábitos. Pesquisas realizadas em vários ambientes, incluindo o MIT, identificaram os gânglios basais como centrais para a formação de hábitos. Em vez de recordar conscientemente cada passo em uma rotina, os gânglios basais permitem respostas automáticas com base em sinais que acionam padrões de comportamento estabelecidos. A descoberta desse ciclo do hábito levou a avanços na compreensão não apenas de como os hábitos se formam, mas também de como podem ser alterados ou substituídos conscientemente. O delicado equilíbrio dos hábitos. Embora a habilidade de formar hábitos seja benéfica para a eficiência, também pode levar a comportamentos prejudiciais. No caso de Eugene, sua dependência de ações habituais às vezes resultou em efeitos adversos à saúde, apesar das tentativas de sua esposa de orientá-lo a hábitos mais saudáveis. Eugene voltava a rotinas antigas, consumindo alimentos não saudáveis e permanecendo sedentário. Implicações dos hábitos na vida. A experiência de Eugene sublinhou a ideia de que os hábitos moldam profundamente nossas vidas diárias. Eles podem abranger vários gatilhos, atividades e recompensas, muitas vezes se tornando profundamente enraizados em nossas rotinas. Embora os hábitos simplifiquem a tomada de decisão, eles também complicam nossas vidas quando hábitos ruins não são reconhecidos ou tratados. A história de Eugene ilustra a interconexão entre memória e comportamento, enfatizando que mesmo quando a memória consciente falha, o cérebro retém a habilidade de formar hábitos que ditam ações diárias, lembrando-nos do poder e das implicações do ciclo do hábito. Exemplo. Ponto-chave. A estrutura do ciclo do hábito. Exemplo. Imagine que você acorda todas as manhãs, segue uma rotina quase no piloto automático. Você ouve o despertador, sinal, levanta da cama e escova os dentes, rotina, e aprecia aquele primeiro gole de café, recompensa. Esse processo é o seu ciclo do hábito, ilustrando como os hábitos se formam e existem além da
sua memória consciente. Assim como Eugênio, você pode não lembrar os momentos exatos da sua rotina, mas os gânglios basais do cérebro garantem que você continue essas ações de forma eficiente, moldando seu funcionamento diário sem esforço. Capítulo 2 Resumo: o cérebro do desejo. Seção ponto-chave. E o surgimento do Claude C. Hopkins foi abordado para promover o Pepsodent, um creme dental com o objetivo Pepsodent de criar o hábito de escovar os dentes nos americanos. O gênio da publicidade Hopkins usou insights sobre o comportamento do consumidor para criar pistas e recompensas, que estabeleceram a escovação como um ritual diário. Criando um desejo, Hopkins identificou o filme dental como uma pista para escovar os dentes, enquadrando dentes bonitos como recompensa, impulsionando o uso diário do Pepsodent. O ciclo do hábito. O sucesso de Hopkins se baseou no ciclo do hábito: pista, rotina e recompensa, criando desejos por sensações frescas ao usar Pepsodent. Segunda, um dilema de Febreze inicialmente falhou porque ignorou a conexão entre pistas, desejos e hábitos. Marketing moderno com Febreze. Compreendendo pistas, e os consumidores precisavam de pistas para ativar o uso do Febreze. Perceber que os usuários desejavam aromas agradáveis foi crucial para a formação de hábitos. Revisando a abordagem, Febreze foi reposicionado como parte de um ritual de limpeza, criando antecipação pelo prazer, em vez de apenas eliminação de odores. Terceira, a neurociência das atividades cerebral influencia os desejos. Experimentos mostraram que os desejos se hábitos desenvolvem quando as recompensas esperadas não são atendidas. A importância dos desejos. Os desejos impulsionam a formação de hábitos, muitas vezes levando a comportamentos automáticos em contextos não saudáveis, como a compulsão alimentar ou o fumo. Quarta, reconhecendo o poder reformular o Febreze de um spray funcional para uma experiência recompensadora nos rituais das pistas e desejos de limpeza, reposicionou efetivamente o produto. O relançamento. As vendas do Febreze aumentaram após enfatizar o aroma agradável durante a limpeza, em vez bem-sucedido de se concentrar apenas na remoção de odores. Ver desejos. A evolução da Hopkins utilizou a neurociência dos hábitos de forma intuitiva, sem reconhecer sua conexão publicidade com seus sucessos publicitários. Conclusão: a influência. Compreender os desejos pode ajudar a criar rotinas benéficas usando pistas e recompensas contínua dos desejos eficazes dentro do ciclo do hábito. O cérebro do desejo. Como criar novos hábitos. E a invenção do Pepsodent. No início dos anos 1900, Claude C. Hopkins, um influente executivo de publicidade, foi abordado por um amigo com um novo produto chamado Pepsodent, uma pasta de dente. Cético a princípio devido ao mercado saturado de pós-dentais duvidosos, Hopkins eventualmente concordou em criar uma campanha nacional para o Pepsodent, que ele acreditava poder ajudar a estabelecer o hábito de escovar os dentes entre os americanos com mais higiene dental. O gênio da publicidade. Hopkins, um pioneiro da publicidade, tinha um histórico de transformar produtos em nomes reconhecidos através de estratégias de marketing inovadoras. Sua abordagem envolvia entender o comportamento do consumidor e estabelecer sinais e recompensas claros que formariam novos hábitos. Ao vender com sucesso o Pepsodent, ele estabeleceu a escovação dos dentes como um ritual diário, criando um desejo. Para promover o Pepsodent, Hopkins identificou o filme dentário como sinal que poderia desencadear um hábito e moldou a recompensa como atração de dentes bonitos. Suas campanhas publicitárias focavam em chamar a atenção para esse filme através de mensagens simples e atraentes, incentivando o uso diário do Pepsodent. O ciclo do hábito. O sucesso de Hopkins pode ser atribuído ao poderoso ciclo do hábito composto por sinal, rotina e recompensa. Ao criar um desejo pela sensação fresca e agradável após usar o Pepsodent, ele tornou a escovação dos dentes um comportamento automático. Até hoje, os profissionais de marketing utilizam princípios semelhantes para estabelecer hábitos de consumo. Segunda, um dilema de marketing moderno com Febreze. Anos depois, a Procter & Gamble lançou o Febreze,
destinado a eliminar odores, mas inicialmente não conseguiu ganhar tração. Sua publicidade baseou-se em modelos estabelecidos de sinal e recompensa, mas ignorou a importância dos desejos na formação de hábitos. Pesquisas revelaram que os consumidores estavam dessensibilizados em relação a seus próprios odores, o que inibia a formação de um hábito, entendendo sinais e desejos. Pesquisas em psicologia do consumidor mostraram que a ausência de sinais para disparar o uso do Febreze levou à sua falta de uso. A P&G precisava de uma nova estratégia para conectar o produto a um desejo. Um avanço ocorreu quando perceberam que os usuários desejavam um aroma agradável como parte de sua rotina de limpeza, revisando a abordagem. Ao reposicionar o Febreze como toque final em uma rotina de limpeza, em vez de uma solução para odores, a equipe de marketing mudou a percepção do produto. Essa mudança criou com sucesso a antecipação pela experiência prazerosa de usar o Febreze, levando um aumento nas vendas e hábitos dos consumidores. Terceira, a neurociência dos hábitos. Experimentos de Wolfram Schultz lançaram luz sobre como a atividade cerebral influencia a formação de desejos. Hábitos, padrões semelhantes foram observados em macacos, treinados para responder a sinais específicos em troca de recompensas, demonstrando que os desejos se desenvolvem quando as recompensas esperadas não se concretizam. A importância dos desejos. Os desejos são integrantes fundamentais da formação de hábitos. Através do condicionamento, os indivíduos começam a desejar as recompensas associadas aos sinais, criando comportamentos automáticos baseados na gratificação antecipada. Esse fenômeno explica hábitos prejudiciais como a compulsão alimentar ou o tabagismo, onde os desejos prevalecem sobre a consciência das consequências negativas. Quarta, reconhecendo o poder dos sinais e desejos. Após suas dificuldades, a equipe de Stinson estudou comportamentos cotidianos e percebeu que substituir a conotação negativa dos odores por uma recompensa positiva poderia reposicionar o Febreze de maneira eficaz. Sua nova estratégia posicionou o produto como parte de um ritual de limpeza recompensador, em vez de apenas um spray funcional. O relançamento bem-sucedido. Com a nova marca, as vendas do Febreze dispararam, demonstrando a eficácia de criar sinais que despertam desejos. O marketing revisado enfatizava a agradável fragrância experimentada após a limpeza, em vez de apenas a remoção de odores. Vê desejos e a evolução da publicidade. Nos últimos anos de sua vida, enquanto alcançava fama por suas regras de publicidade, Hopkins nunca vinculou seu sucesso à neurociência dos hábitos. No entanto, pode-se concluir que ele, de forma intuitiva, aproveitou o poder dos desejos em suas campanhas, exemplificado pelo sucesso do Pepsodent. Conclusão: a influência contínua dos desejos. Compreender como os desejos evocam hábitos oferece um potencial transformador para criar novas rotinas em contextos pessoais e de marketing. Ao identificar sinais eficazes, definir recompensas claras e cultivar desejos, o ciclo do hábito pode ser utilizado de forma efetiva para encorajar comportamentos benéficos, desde a escovação dos dentes até o uso do Febreze. Exemplo: ponto-chave, a importância dos desejos na formação de hábitos. Exemplo: imagine que todas as manhãs você começa seu dia distraidamente rolando seu telefone. De repente, você se lembra que tem um delicioso café esperando na cozinha. Essa antecipação cria um desejo pelo calor e sabor reconfortantes da sua bebida favorita. Isso aciona a sua ação habitual e preparar o seu café antes de enfrentar o dia. Essa conexão simples, mas poderosa, entre o desejo por aquela xícara aromática e a ação de fazer o café ilustra como os desejos impulsionam rotinas e podem ser estrategicamente aproveitados para estabelecer novos hábitos mais saudáveis em sua vida. Capítulo 3. Resumo. Há regras. Dourada da mudança de hábitos. Seção Resumo.
E o início da Tony Dungy se concentra em mudar os hábitos dos jogadores, alterando rotinas, mantendo as pistas, mudança e recompensas consistentes para melhorar o desempenho. A regra de ouro para mudar um hábito: mantém a mesma pista e recompensa enquanto implementa uma nova rotina. 1. Da mudança de princípio que Dungy aplica na transformação de equipes, que é utilizado no tratamento de hábito-comportamentos destrutivos. Segunda, Bill Wilson cria os Alcoólicos Anônimos, ajudando indivíduos a identificar pistas e desenvolver novas. Os alcoólicos rotinas, apesar da falta de rigor científico. Anônimos. Terceira, o papel da Dungy cultiva a crença entre os jogadores, focando em reconhecer e mudar hábitos, o que se torna crucial. Crença ao enfrentar situações de alta pressão. Quarta, a comunidade e as reuniões da A demonstram como experiências compartilhadas constroem a crença na mudança. Mudança refletida nos jogadores de Dungy à medida que se unem através de desafios. V. O caminho Dungy reformula rotinas e reforça a crença, levando o Indianapolis Colts ao sucesso, especialmente após, para a vitória, superar tragédias pessoais. Conclusão. A mudar hábitos requer pistas e recompensas consistentes, novas rotinas e uma crença na mudança. Mudança é fomentada pelo apoio da comunidade e esforço pessoal. Possível. Há regras douradas da mudança de hábitos, porque a transformação ocorre. E o início da mudança. Tony Dungy, treinador do Tampa Bay Buccaneers, que enfrenta dificuldades, vislumbra um sucesso em um jogo crucial contra o San Diego Chargers. Apesar do histórico de desempenho fraco, Dungy acredita que, ao mudar os hábitos dos jogadores, focando nas respostas automáticas em vez de nas decisões, eles podem vencer. Ele explica que campeões realizam tarefas comuns automaticamente e seu objetivo é alterar as rotinas dos jogadores mantendo as pistas, recompensas consistentes. A regra dourada da mudança de hábitos. Para ir nas tal on a palbistal TF no SBZUAQ e YM para na terra de mespulau pistiair. Recompensa em cutains toto SSO implementonha eu amo niova rotina. A filosofia de treinamento de Dungy enfatiza a importância. Capítulo 4 resumo. Hábito-chave ou a balada de Paul O'Neill. Hábito-chave ou a balada de Paul O'Neill. Quais hábitos importam mais? Introdução a Paul O'Neill. Em 1987, Paul O'Neill tornou-se o novo CEO da Alcoa, um dos principais produtores de alumínio. Em sua apresentação, ele surpreendeu os investidores ao se concentrar na segurança, no trabalho em vez dos lucros, declarando como meta zero acidentes. Essa abordagem, diferente da retórica corporativa tradicional, gerou confusão entre os investidores de Wall Street, que reagiram com ceticismo. A visão de O'Neill. O'Neill enfatizou que melhorar a segurança não era apenas um objetivo, mas um meio de instaurar a excelência em toda a empresa. Ele argumentou que, ao focar em um hábito-chave, a segurança, a Alcoa conseguiria obter melhorias mais amplas na eficácia organizacional. O impacto da segurança. Inicialmente recebido com descrença, a abordagem de segurança em primeiro lugar de O'Neill levou a Alcoa a se tornar uma das empresas mais seguras do mundo e resultou em lucros recordes durante seu mandato. Ele acreditava que ataques a um único hábito poderiam desencadear um efeito cascata, transformando toda a organização. Hábitos-chave definidos. Os hábitos-chave são comportamentos poderosos que podem provocar mudanças abrangentes. Eles oferecem pequenas vitórias que ajudam a cultivar padrões e hábitos adicionais, positivos dentro de indivíduos e organizações. Exemplos importantes incluem o exercício, levando a escolhas de estilo de vida mais saudáveis, os jantares familiares comunitários, promovendo o melhor desempenho infantil. Segunda, Michael Phelps e pequenas vitórias. O nadador olímpico Michael Phelps exemplifica-os. Hábitos-chave. Seu treinador, Bob Bowman, o ajudou a criar rituais e rotinas que construíram uma estrutura mental para o sucesso. Visualizar suas corridas tornou-se um hábito-chave crítico, levando a conquistas obtidas por meio de confiança e preparação. Terceira, a liderança de O'Neill na Alcoa.
A experiência de O'Neill no governo destacou como os hábitos institucionais poderiam influenciar o comportamento organizacional. Sua decisão de focar na segurança iluminou ineficiências e promoveu mudanças sistêmicas, estabelecendo uma cultura em que a contribuição dos funcionários era valorizada e a inovação era incentivada, cultivando uma cultura de segurança e responsabilidade. O'Neill usou a segurança no trabalho como um hábito-chave, criando uma cultura organizacional que valorizava comunicação, medidas proativas de segurança e responsabilidade. Quando um trágico acidente ocorreu, isso foi visto como uma falha na liderança, levando a revisões imediatas e abrangentes nos protocolos de segurança. Conclusão: o poder dos hábitos-chave. O sucesso a longo prazo da Alcoa sob O'Neill ilustra o impacto dos hábitos-chave na cultura e no desempenho organizacional. Sua liderança inspirou uma cultura de responsabilidade, melhoria contínua e preocupação com o bem-estar dos funcionários, resultando em recordes extraordinários de segurança e sucesso financeiro que perduraram além de seu mandato. Hoje, organizações continuam a adotar seus princípios como meio de transformação. Pensamento crítico. Ponto-chave: a eficácia dos hábitos centrais pode ser exagerada. Interpretação crítica. Embora o foco de Paul O'Neill na segurança tenha gerado resultados notáveis na Alcoa, é importante considerar que sua abordagem singular pode não se traduzir universalmente em todas as organizações ou contextos industriais. A implicação de que um único hábito central pode impulsionar uma mudança sistêmica ignora a complexidade das dinâmicas organizacionais, das variações culturais. Críticos como James Clearen, Hábitos Atômicos, observam que, embora destacar hábitos singulares possa ser poderoso, estratégias abrangentes que integrem múltiplas dimensões de mudança podem ser mais eficazes. Além disso, evidências empíricas podem apoiar abordagens diversas, adaptadas às necessidades organizacionais específicas, desafiando assim a universalidade do método de O'Neill. Capítulo 5. Resumo: Starbucks e o hábito do sucesso. Starbucks e o hábito do sucesso. Quando a força de vontade se torna automática. E a infância de Travis Litt foi marcada pelo caos e pela dependência, resultantes das lutas de seus pais com drogas. Apesar de sua dependência, seus pais tentaram manter uma aparência de normalidade. Travis testemunhou a overdose do pai aos 9 anos, o que moldou sua percepção de vida e segurança em um ambiente caótico. Aos 16, ele abandonou a escola e teve dificuldades em manter empregos, devido à instabilidade emocional e confrontos com clientes mal educados. Sua vida tomou um rumo diferente quando um cliente habitual recomendou a Starbucks, um lugar que acabou mudando sua trajetória. Aos 25 anos, Travis se tornou gerente de 2 lojas. Starbucks. A empresa lhe proporcionou habilidades de vida cruciais, especialmente em autodisciplina e gerenciamento de emoções através de um programa de treinamento estruturado. Para muitos como Travis, a Starbucks funciona como um educador vital, ensinando a força de vontade como um hábito fundamental para o sucesso. Estudos indicam que a força de vontade é crucial para o desempenho acadêmico e a conquista pessoal, muitas vezes prevendo sucesso de forma mais definitiva do que o QI. Segunda, experimentos iniciais revelaram insights importantes sobre a força de vontade. Em particular, tarefas que exigem força de vontade podem esgotar a capacidade de exercer autocontrole ao longo do tempo. Em um estudo que envolveu biscoitos, rabanetes, aqueles que exerceram autocontrole para evitar os biscoitos tiveram menos capacidade de resolver um quebra-cabeça desafiador subsequente devido à força de vontade esgotada. Essa pesquisa comparou a força de vontade a um músculo que se cansa com o esforço e estudos subsequentes sugeriram que melhorar a força de vontade em uma área pode levar a melhorias em áreas não relacionadas. Também. Terceira, o sucesso da Starbucks em treinar funcionários se relaciona à
Institucionalização da autodisciplina através de rotinas, definidas para lidar com desafios, pontos de inflexão como clientes irritados ou turnos movimentados. Seu treinamento integra métodos específicos, como abordagem LAT, permitindo que os funcionários antecipem situações estressantes e desenvolvam respostas automáticas. Essa abordagem estruturada tem mostrado resultados positivos na melhoria do comportamento no local de trabalho e nas interações com os clientes. Quarta, a infância de Howard Schultz se espelhava às lutas de Travis, crescendo em um ambiente desafiador que mais tarde alimentou seu impulso em construir a Starbucks. Sua liderança focou no empoderamento dos funcionários e na qualidade do serviço, que são cruciais para manter o crescimento da empresa. Pesquisas atuais enfatizam que dar aos funcionários controle sobre seu trabalho aumenta sua força de vontade e desempenho. Reconhecendo a importância do reforço positivo e da autonomia, a Starbucks capacita sua equipe a tomar decisões sobre seus processos de trabalho, levando uma melhoria geral no moral e na produtividade. V. Travis reflete sobre seu passado e as lições que aprendeu na Starbucks que o ajudaram a enfrentar crises pessoais, incluindo as lutas e eventuais mortes de seus pais. Ele reconhece o quanto avançou, atribuindo seu crescimento aos hábitos de força de vontade instilados através de suas experiências na Starbucks. A história de Travis exemplifica como mudanças significativas podem ocorrer através de treinamento estruturado, resiliência emocional e sistemas de apoio. Capítulo 6. Resumo. Como os líderes criam hábitos através do acaso e do planejamento. Como os líderes criam hábitos através do acaso e do planejamento. E a crise no hospital de Rhode Island. Um paciente idoso com um hematoma subdural chega ao hospital de Rhode Island, conhecido tanto por suas conquistas médicas quanto pelos conflitos internos entre enfermeiros e médicos. As tensões aumentaram após uma greve do Sindicato dos Enfermeiros em 2000 devido a horas excessivas, relações hostis entre médicos e enfermeiros. Hábitos de comunicação deficientes se desenvolveram informalmente entre a equipe, criando uma cultura propensa a erros. Durante uma cirurgia de emergência, um cirurgião operou o lado errado da cabeça do paciente. Apesar de protocolos claros, o caos e regras não escritas alimentaram uma cultura que permitiu erros cruciais. A cirurgia resultou na morte do paciente, em grande parte atribuída aos hábitos tóxicos que emergiram dentro da instituição. Segunda, hábitos e rotinas organizacionais. Um trabalho influente sobre estratégia de negócios de Richard Nelson e Sidney Winter enfatiza que o comportamento da empresa é amplamente governado por hábitos de longa data em vez de processos formais de tomada de decisão. Essas rotinas estabelecem uma aparência de ordem nas organizações, permitindo que funcionem apesar das rivalidades internas. No entanto, quando esses hábitos se desconectam da responsabilidade, podem contribuir para desastres, como visto no caso do hospital de Rhode Island. Terceira, o incêndio no metrô de Londres. Em 1987, um pequeno incêndio na estação King's Cross transformou em um evento catastrófico, resultando em 31 mortes. A estrutura rígida de autoridade dentro do Minnesota Dlea Luonda Repsu Incaptediu que Boyoxfeu em Pionhari Odsi Azizlozek Moear. Tempo. Apesar de Etmchutoitoxus Mispeleatsu e 7 Arin Deon vigor para segurança, guerras burocráticas de território impediram. Capítulo 7. Resumo. Como a Target sabe o que você quer antes, mesmo de você saber. Como a Target sabe o que você quer, antes mesmo de você saber. Introdução ao marketing preditivo. Andrew Paul, um especialista em dados da Target, recebeu a missão de identificar clientes que estão grávidas por meio de seus padrões de compra. Histórico de Andrew Paul. Criado na Dakota do Norte, Paul desenvolveu uma paixão pela análise de dados, o que o levou a trabalhar na Target para explorar mais profundamente os hábitos do consumidor.
Abordagem orientada por dados da Target. A Target coleta vastas quantidades de dados dos clientes, através de cartões de fidelidade, cupons e uso de cartões de crédito, permitindo que vinculem compras a um perfil demográfico detalhado, identificando clientes grávidas. A Target identificou mulheres grávidas como um segmento de mercado-chave, pois tendem a gastar significativamente em diversos itens além de produtos para bebês. Desafios do marketing preditivo. Surgiram preocupações sobre privacidade a respeito de como a Target poderia analisar dados pessoais sem alarmar os clientes sobre seus hábitos privados. Marketing tradicional versus marketing orientado por dados. Anteriormente, os profissionais de marketing confiavam em estratégias amplas informadas pela psicologia em vez de análises de dados precisas. Insights sobre comportamento do consumidor. Pesquisas mostraram que mais de 50% das decisões de compra são feitas na loja, sugerindo que os hábitos podem frequentemente superar escolhas intencionais. Métodos de coleta de dados da Target. A Target construiu um amplo armazém de dados para rastrear hábitos de compras individuais, vinculando compras a informações demográficas, criando perfis detalhados, padrões de compra únicos dos consumidores. Cada consumidor tem hábitos únicos e o objetivo da Target era personalizar o marketing com base nesses comportamentos individuais. Aplicação de estatísticas no marketing. O trabalho de Poe envolveu criar um modelo preditivo com base no comportamento de compra para identificar mães expectantes antes que elas mesmo expressassem suas intenções. Eventos da vida influenciam os hábitos de compra. Eventos importantes da vida, especialmente gravidezes, influenciam significativamente os padrões de compra, tornando as mães expectantes um alvo primário para esforços de marketing, prevendo gravidez através de padrões de compra. Poe descobriu produtos-chave que, quando analisados coletivamente, indicavam a probabilidade de uma cliente estar grávida, permitindo que a Target temporizasse seu marketing de forma eficaz. O dilema da privacidade. Surgiram preocupações sobre o possível backlash de clientes se eles se tornassem cientes de como a Target previa gravidezes, levando a um planejamento cuidadoso das estratégias de marketing, usando dados para aprimorar o marketing. A Target experimentou enviar anúncios direcionados, enquanto misturava produtos não relacionados para obscurecer seu conhecimento preciso sobre clientes individuais. Marketing em rádio e familiaridade. Táticas semelhantes foram vistas na indústria musical, pois estações de rádio começaram a usar dados para prever e melhorar a popularidade das músicas, fazendo com que canções desconhecidas parecessem familiares. Estratégias de campanha eficazes. DJs começavam a implementar estratégias que envolviam colocar novas músicas ao lado de sucessos familiares para construir a aceitação dos ouvintes, uma abordagem aplicável ao marketing da Target. A aplicação mais ampla da análise preditiva. Além do varejo, a análise preditiva pode ser aproveitada em diversos setores para melhor conectar-se com os consumidores e atender aos seus padrões comportamentais existentes. Conclusão: evoluindo relacionamentos com os consumidores. No final, a Target usou a análise de dados para melhorar a interação com os clientes, prevendo necessidades, fornecendo anúncios relevantes, demonstrando o potencial dos grandes dados nas práticas de marketing modernas. Capítulo 8 Resumo. Igreja Saddleback e o boicote dos ônibus de Montgomery. Igreja Saddleback e o boicote dos ônibus de Montgomery. Como os movimentos acontecem. E Rosa Parks e o boicote dos ônibus de Montgomery. No dia 1º de dezembro de 1955, Rosa Parks, uma costureira afro-americana, foi presa em Montgomery, Alabama, por se recusar a ceder seu assento no ônibus a um passageiro branco. Este ato de desobediência foi fundamental para desencadear o movimento dos direitos civis. A recusa de Parks foi mais do que uma bravura pessoal, foi um
catalisador para protestos em massa e o ativismo de toda uma comunidade, resultando em um boicote de um ano aos ônibus. De Montgomery, Parks tornou-se um símbolo de resistência, ressaltando o poder dos hábitos sociais que unem comunidades em uma causa comum. A dinâmica dos hábitos sociais nos movimentos. 3 componentes-chave impulsionam movimentos bem-sucedidos. 1. Laços fortes. Os movimentos começam através de relacionamentos próximos e hábitos sociais de amizade. 2. Laços fracos. Eles se expandem por meio de laços comunitários e a influência de redes sociais mais amplas. 3. Novos hábitos. Eles são sustentados quando líderes inculcam novos padrões de comportamento que remodelam a identidade dos participantes e promovem um senso de pertencimento. Os laços fortes de Parks dentro de vários círculos sociais permitiram que seus amigos mobilizassem a comunidade para agir em solidariedade. Segunda, o poder dos laços fracos. Os laços fracos exercem uma influência significativa nos movimentos sociais, pois conectam indivíduos a redes mais amplas de conhecidos. A pesquisa do sociólogo Mark Granovetter mostrou que conexões casuais poderiam fornecer oportunidades de emprego e dinâmicas de agrupamento semelhantes se aplicam a movimentos. Esses laços fracos podem gerar pressão de grupo, compelindo ação entre indivíduos que podem não estar diretamente conectados, mas que sentem um senso de obrigação de contribuir para uma causa. Terceira, criando movimentos autossustentáveis. Para que o movimento perdure, os participantes devem internalizar novos hábitos que se estendam além das emoções iniciais do momento. O boicote de Montgomery prosperou, não apenas devido às reações imediatas à prisão de Parks, mas também porque Martin Luther King Jr. galvanizou movimento em torno de princípios de não violência e amor. Essa reformulação começou a unificar a comunidade, garantir a expansão do boicote mesmo diante da adversidade. Rick Warren e a Igreja Saddleback. A Igreja Saddleback de Rick Warren exemplifica laços fortes e fracos, levando a um engajamento sustentado. Ao construir uma comunidade em torno de hábitos sociais compartilhados e pequenos grupos, os membros desenvolvem conexões profundas e responsabilidade individual em sua jornada de fé, espelhando as dinâmicas vistas no movimento pelos direitos civis. Sua metodologia destaca a importância de ensinar novos hábitos dentro de uma estrutura comunitária, garantindo que as crenças e ações individuais estejam alinhadas com os valores mais amplos da comunidade. Conclusão: o legado dos hábitos sociais nos movimentos. O sucesso de um movimento depende de padrões sociais complexos enraizados em laços comunitários que podem se transformar em ações autossustentáveis. O boicote dos ônibus de Montgomery catalisou um movimento mais amplo pelo direitos civis e através das influências combinadas das amizades dos indivíduos, obrigações comunitárias e a adoção de novos hábitos, é possível alcançar mudanças políticas, sociais duradouras. Capítulo 9. Resumo: a neurologia do livre-arbítrio. A neurologia do livre-arbítrio. Somos responsáveis por nossos hábitos e a história de Angie Bachman. Angie Bachman, uma mãe que ficou em casa se sentindo isolada após seus filhos irem para a escola, buscou emoção ao visitar um cassino fluvial, inicialmente como uma recompensa por suas rotinas diárias. Ela gradualmente desenvolveu um hábito de jogo, acreditando que estava no controle de suas ações, estabelecendo regras rigorosas para si mesma. No entanto, com o tempo, começou a jogar com mais frequência e de forma imprudente, perdendo somas significativas e acumulando dívidas. Seu jogo escalou de uma fonte de alívio temporário para um comportamento compulsivo impulsionado pela agitação emocional, especialmente após a doença de seus pais e sua posterior morte. Apesar de sua afirmação anterior de que era disciplinada, Bachman se viu presa em um ciclo incontrolável de jogos, trazendo tanto altos passageiros quanto baixos devastadores. No final, ela enfrentou a falência,
e refletiu sobre sua falta de controle sobre seus hábitos de jogo. Segunda, o caso de Brian Thomas. Em um caso separado, Brian Thomas tragicamente matou sua esposa, acreditando que estava defendendo-a de um intruso. Ele tinha um histórico de sonambulismo, levando-a a um estado inconsciente durante o incidente. Avaliações psiquiátricas determinaram que suas ações foram resultado de seu distúrbio do sono, desencadeando um debate legal sobre culpabilidade baseado na distinção entre escolha consciente e ações involuntárias causadas por hábito. Apesar do desfecho horrível, há uma diferença significativa nas percepções sociais sobre responsabilidade por hábitos, refletida nos destinos contrastantes de Bajman e Thomas. Enkuzas na tro mapau if coites if not abdo duek reis ponashab e didias del o crimuenaar. Devido ao seu coachmepchotrota como emtop, linecton esque aiote o Bajman foi responsabilizada pelo seu jogo, ressaltando as complexidades. Melhores frases do poder do hábito, por Charles Duhigg com números de página. Ver no site do Bookie e gerar imagens de citações bonitas. Capítulo 1, frases das páginas 11-26. Um ponto médico que realizou o procedimento percebeu problema imediatamente. 2 pontos eu amava aprender sobre HM, porque a memória parecia uma maneira tão tangível e emocionante de estudar o cérebro. 3 pontos hábitos surgem porque o cérebro está constantemente procurando maneiras de economizar esforço. 4 pontos sem os ciclos de hábitos, nossos cérebros ficariam sobrecarregados pelas minúcias da vida cotidiana. 5 pontos é difícil desligar isso, embora o que acabou trabalhando contra ele. 6 pontos ele nunca se lembrou de suas advertências. 7 ponto qual é o plano? 8 ponto ele pode não ser a pessoa que você se lembra. 9 ponto ele ainda podia usar o ciclo de pista rotina recompensa. 10 ponto às vezes ele batia na mesa ou xingava, e se você perguntasse por quê, ele diria, não sei, mas estou bravo. Capítulo 2, frases das páginas 28-45. Um ponto segredo do seu sucesso. Hopkins se gabaria mais tarde era que ele havia encontrado um certo tipo de sinal e recompensa que alimentava um hábito específico. 2 pontos ele criou um desejo, e esse desejo, revela-se, é o que faz os sinais e recompensas funcionarem. 3 pontos se você conseguir acertar esses elementos, Hopkins prometeu, será como mágica. 4 pontos eles precisavam posicionar o febreze como algo que permitiria às pessoas se livrarem de cheiros embaraçosos. 5 pontos desejo é uma parte essencial da fórmula para criar novos hábitos que Claude Hopkins, o homem da propaganda da Pepsodent, nunca reconheceu. Capítulo 3, frases das páginas 45-66. Um ponto os campeões não fazem coisas extraordinárias. Explicaria Dunge. Eles fazem coisas ordinárias, mas o fazem sem pensar, rápido demais para que o outro time reaja. Eles seguem os hábitos que aprenderam. 2 pontos você não pode extinguir um mau hábito, só pode mudá-lo. 3 pontos se você quer mudar um hábito, deve encontrar uma rotina alternativa e suas chances de sucesso aumentam drasticamente quando você se compromete a mudar como parte de um grupo. 4 pontos a crença é a parte mais importante do sucesso no futebol profissional. 5 pontos parece ridiculamente simples, mas uma vez que você está ciente de como seu hábito funciona, uma vez que reconhece os sinais e recompensas, você está praticamente no meio do caminho para mudá-lo. Capítulo 4, frases das páginas 66 e 84. Um ponto eu pretendo fazer da Alcoa a empresa mais segura da América. Eu pretendo chegar a 0 acidentes. 2 pontos se você quer entender como a Alcoa está indo, precisa olhar para nossas estatísticas de segurança no trabalho. 3 pontos hábitos-chave dizem que o sucesso não depende de acertar cada detalhe, mas sim de identificar algumas prioridades essenciais e transformá-las em alavancas poderosas. 4 pontos eu sabia que precisava transformar a Alcoa. Se eu pudesse começar a perturbar os hábitos em torno de uma coisa, isso se espalharia por toda a empresa. 5 pontos assim como diários alimentares forneceram uma estrutura
para outros hábitos florescerem. Os hábitos de segurança de O'Neill criaram uma atmosfera na qual outros comportamentos emergiram. 6. Pequenas vitórias são uma aplicação constante de uma pequena vantagem. Capítulo 5, frases das páginas 85-100. Seu avental é um escudo. Ele disse a ela: nada do que alguém disser vai te machucar. Você sempre será tão forte quanto quiser ser. 2. A Starbucks é a coisa mais importante que me aconteceu. Ele me disse: eu devo tudo a essa empresa. 3. A autodisciplina tem um efeito maior sobre o desempenho acadêmico do que o talento intelectual. 4. Quando você aprende a se forçar a ir à academia ou começar sua lição de casa ou comer uma salada em vez de um hambúrguer, parte do que está acontecendo é que você está mudando a forma como pensa. 5. Se você disser às pessoas que elas têm o que é necessário para ter sucesso, elas vão provar que você está certo. Capítulo 6, frases das páginas 100 e 116. Quando os hábitos dentro do hospital de Rhode Island implodiram, causaram erros terríveis. 2. Esses pactos delicados permitiram que a organização funcionasse na maior parte do tempo, mas as tréguas só são duráveis quando criam justiça real. Se uma trégua é desequilibrada, se a paz não é verdadeira, então as rotinas geralmente falham quando mais são necessárias. 3. Às vezes, até hábitos destrutivos podem ser transformados por líderes que sabem como aproveitar as oportunidades certas. Às vezes, na intensidade de uma crise, os hábitos certos emergem. 4. Você nunca deve deixar uma crise séria ir para o banco de dados. Esta crise oferece a oportunidade para fazermos coisas que você não poderia fazer antes. 5. Os mesmos tipos de mudanças são possíveis em qualquer empresa onde hábitos institucionais por descuido ou negligência tenham criado tréguas tóxicas. Capítulo 7, frases das páginas 117 e 136. A única maneira de aumentar os lucros era entender os hábitos de cada consumidor individual e comercializar para as pessoas uma a uma. 2. Nem todo mundo, na verdade, acha que ler a mente matemática é legal. 3. Se enviarmos a alguém um catálogo e dissermos parabéns pelo seu primeiro filho e eles nunca nos disseram que estão grávidos, isso vai deixar algumas pessoas desconfortáveis. 4. Pudéssemos identificar mães grávidas o mais cedo possível no segundo trimestre, poderíamos capturá-las antes de qualquer outra empresa. 5. O segredo para mudar a dieta americana, concluiu o Comitê de Hábitos Alimentares, era a familiaridade. 6. Para comercializar um novo hábito, sejam eles compras de supermercado ou aeróbica, você deve entender como tornar o novo familiar. Capítulo 8, frases das páginas 137 e 155. Aquela pequena recusa foi a primeira de uma série de ações que deslocaram a batalha sobre as relações raciais de uma luta travada por ativistas em tribunais e assembleias para um concurso que tiraria sua força de comunidades inteiras, protestos em massa. 2. Os hábitos sociais são que preenchem as ruas com manifestantes que podem não se conhecer, que podem estar marchando por razões diferentes, mas que todos estão se movendo na mesma direção. 3. O movimento começa por causa dos hábitos sociais de amizade, dos laços fortes entre pessoas próximas. 4. Não foi apenas em resposta à violência que essa unidade autodirigida se tornou visível. 5. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos uma receita. Capítulo 9, frases das páginas 156 e 174. E uma vez que você entende que os hábitos podem ser reconstruídos, o poder do hábito se torna mais fácil de compreender, e a única opção que resta é arregaçar as mangas. 2. Os comportamentos que ocorrem sem pensar são a evidência de nossos eu mais verdadeiros. 3. Se você acredita que pode mudar, se você fizer disso um hábito, a mudança se torna real. 4. Alguns hábitos são tão poderosos que sobrepujam nossa
capacidade de fazer escolhas e, assim, não somos responsáveis pelo que fazemos. 5 pontos porque parece que o marido enlutado é uma vítima, enquanto o jogador falido recebeu o que merece. 6 pontos você deve aceitar conscientemente o duro trabalho de identificar os gatilhos e recompensas que impulsionam as rotinas dos hábitos e encontrar alternativas. 7 pontos a água são os hábitos, as escolhas inconscientes e decisões invisíveis que nos cercam todos os dias e que, apenas ao olhá-las, se tornam visíveis novamente. O poder do hábito perguntas. Ver no site do Buquê. Capítulo 1. O ciclo do hábito. Perguntas. Respostas. 1 ponto pergunta. Como a doença de Eugênie mudou seu relacionamento com os hábitos? Resposta. A doença de Eugênie roubou sua memória consciente, o que significava que ele não podia recordar eventos ou pessoas de tempos recentes. No entanto, deixou suas gânglias basais intactas, permitindo que ele ainda se engajasse em atividades habituais sem recordação consciente. Essa mudança ilustrou como hábitos profundamente enraizados podem persistir mesmo quando os sistemas de memória falham, levando uma vida onde Eugênie podia navegar em seu ambiente e realizar rotinas básicas, apesar de não conseguir lembrá-las. 2 ponto pergunta. Qual é a importância do ciclo do hábito? Gatilho, rotina, recompensa? Resposta. O ciclo do hábito é fundamental para entender como os hábitos são formados e mantidos. Ele consiste em um gatilho que ativa o cérebro para iniciar automaticamente uma rotina, seguido por uma recompensa que reforça o comportamento. Esse ciclo se torna automático ao longo do tempo, permitindo que os indivíduos realizem comportamentos complexos com pouco pensamento consciente, moldando assim suas vidas diárias sem que percebam. 3 ponto pergunta. Por que é importante reconhecer e potencialmente mudar hábitos? Resposta. Reconhecer e entender os hábitos é crucial porque eles influenciam comportamentos e decisões, muitas vezes de forma subconsciente. Ao identificar os gatilhos, recompensas associados aos hábitos, os indivíduos podem reestruturar suas rotinas para promover comportamentos mais saudáveis ou benéficos, levando, em última análise, a mudanças significativas na vida. 4 ponto pergunta. O que o caso de Eugênie revelou sobre a natureza do aprendizado da memória? Resposta. O caso de Eugênie demonstrou que o aprendizado pode ocorrer independentemente da retenção da memória. Mesmo sem recordação consciente de eventos, ele foi capaz de desenvolver novos hábitos através de gatilhos e rotinas consistentes. Sua habilidade de aprender sem memória tradicional desafiou suposições anteriores sobre a relação entre memória e comportamento. 5 ponto pergunta. Como a história de Eugênie pode inspirar outros que enfrentam desafios com hábitos e memória? Resposta. A resiliência de Eugênie mostra a capacidade do cérebro humano de se adaptar e estabelecer novos padrões, mesmo diante de severas adversidades. Sua experiência serve como inspiração de que, independentemente dos desafios impostos pela perda de memória ou por outras dificuldades, os indivíduos ainda podem cultivar hábitos positivos que enriquecem suas vidas. 6 ponto pergunta. O que podemos aprender sobre a fragilidade dos hábitos a partir da situação de Eugênie? Resposta. A experiência de Eugênie ilustra que os hábitos, embora poderosos, são também frágeis e dependem de gatilhos consistentes. Pequenas mudanças no ambiente podem perturbar hábitos estabelecidos, indicando que a conscientização e a adaptabilidade são fundamentais para manter rotinas positivas. 7 ponto pergunta. De que maneira Eugênie demonstrou que os hábitos poderiam proporcionar uma sensação de normalidade, estrutura após a doença? Resposta. Eugênie adotou rotinas específicas, como suas caminhadas matinais e refeições regulares, que proporcionavam estabilidade e uma aparência de normalidade em sua vida após a doença. Esses hábitos permitiram que ele mantivesse um senso de independência e propósito, mesmo na ausência de memória. 8 ponto pergunta.
Como a história ilustra o equilíbrio entre os benefícios, as desvantagens dos hábitos? Resposta: embora os hábitos tenham dado a Eugênia estrutura e uma maneira de navegar na vida diária após perder a memória, eles também levaram a comportamentos problemáticos, como comer em excesso e inatividade. Isso destaca como os hábitos podem ser tanto benéficos quanto prejudiciais, enfatizando a necessidade de formação de hábitos conscientes. 9. Pergunta: qual foi o papel da esposa de Eugênia, Beverly, na gestão de seus hábitos? Resposta: Beverly tomou medidas ativas para modificar o ambiente de Eugênia, alterando os gatilhos para gerenciar seus hábitos de forma positiva, como colocar alimentos saudáveis ao alcance e orientá-lo em suas atividades diárias. Sua compreensão dos mecanismos do hábito permitiu que ela apoiasse Eugênia de maneira eficaz e navegasse pelos desafios impostos pela perda de memória. 10. Pergunta: como a situação de Eugênia informou a compreensão da comunidade científica sobre hábitos? Resposta: o caso de Eugênia forneceu insights cruciais sobre como os hábitos operam independentemente da memória episódica, mostrando que o cérebro pode formar e executar comportamentos habituais sem recordar experiências de aprendizado passadas. Isso levou a uma compreensão mais ampla de como os hábitos podem influenciar o comportamento e guiar pesquisas em neurociência e psicologia. Capítulo 2: o cérebro do desejo. Perguntas e respostas. 1. Pergunta: qual foi o papel de Claude Hopkins na mudança dos hábitos de consumo em relação à higiene dental? Resposta: Claude Hopkins foi fundamental na criação do hábito de escovar os dentes entre os americanos por meio da promoção do Pepsodent. Ele identificou um gatilho simples, filme dental, que provocava a ação de escovar e posicionou a recompensa como a obtenção de dentes bonitos, um resultado desejável que atraía a vaidade e a autoimagem dos consumidores. 2. Pergunta: como Hopkins utilizou gatilhos e recompensas para facilitar a criação de novos hábitos de consumo? Resposta: Hopkins estabeleceu um gatilho claro, a sensação do filme dental, que era universalmente reconhecível, e o seguiu com uma recompensa atraente, a promessa de um sorriso bonito. Ao anunciar consistentemente esses elementos de maneira relacionável, ele gerou um desejo que tornou a escovação dos dentes um ritual diário. 3. Pergunta: por que o Febreze inicialmente não conseguiu ganhar espaço no mercado, apesar de sua tecnologia promissora? Resposta: o Febreze falhou inicialmente porque os consumidores estavam sensibilizados aos odores que ele deveria eliminar. Sem um gatilho claro para provocar seu uso, muitos usuários se esqueceram dele, resultando em baixas vendas, pois o produto ficou relegado a armários. 4. Pergunta: qual mudança crucial a equipe do Febreze fez que levou ao seu sucesso? Resposta: a mudança crucial foi reposicionar o Febreze como um toque final na limpeza, transformando-o em um produto que as pessoas desejavam após arrumar, em vez de ser apenas uma solução para odores ruins. Essa mudança promoveu o uso consistente ao associá-lo à recompensa de um aroma fresco e agradável após a limpeza. 5. Pergunta: qual é a principal lição da história do Pepsodent e do Febreze sobre a formação de hábitos? Resposta: a principal lição é que, para criar efetivamente um novo hábito, é preciso estabelecer um gatilho forte, uma recompensa clara, idealmente, cultivar um desejo por essa recompensa. Hábitos bem-sucedidos são construídos sobre a antecipação de resultados prazerosos decorrentes de ações rotineiras. 6. Pergunta: como entender os desejos pode ajudar os indivíduos a criarem seus próprios hábitos positivos? Resposta: ao reconhecer os gatilhos que provocam comportamentos e definir resultados recompensadores claros que realmente se deseja, os indivíduos podem cultivar desejos que impulsionam suas rotinas. Por exemplo, associar correr com a sensação de euforia após o exercício pode ajudar a solidificar o hábito de correr. 7. Pergunta:
De que maneira os estudos neurológicos aprimoraram nossa compreensão sobre a formação de hábitos? Conforme discutido no capítulo, resposta: estudos neurológicos revelaram como os gatilhos podem levar a desejos que impulsionam comportamentos habituais. Por exemplo, os experimentos com macacos mostraram que a antecipação de uma recompensa pode criar um desejo profundo, influenciando a probabilidade de repetir o comportamento. Essa perspectiva científica sublinha a importância não apenas dos gatilhos e recompensas, mas também da antecipação psicológica que transforma ações em hábitos. 8. Pergunta: que lição Dweck sugere sobre o uso dos princípios de publicidade para moldar hábitos? Resposta: Dweck sugere que os princípios de publicidade eficaz, como criar gatilhos evocativos e destacar recompensas atraentes, podem ser aplicados não apenas no comércio, mas também na formação de hábitos pessoais. Ao entender e aplicar esses princípios, indivíduos e empresas podem estabelecer e reforçar comportamentos desejados com sucesso. Capítulo 3. A regras dourada da mudança de hábitos. Perguntas e respostas. 1. Pergunta: qual é o principal insight sobre a mudança de hábitos? Segundo a filosofia de coaching de Tony Dungy. Resposta: o principal insight é que não se pode extinguir o mau hábito. Em vez disso, só se pode mudá-lo mantendo a mesma dica e recompensa, mas inserindo uma nova rotina. Essa abordagem simplifica o processo de transformação de hábitos, destaca a importância das dicas e recompensas existentes. 2. Pergunta: como Tony Dungy planejou implementar sua filosofia de mudança de hábitos com os Buccaneers? Resposta: Dungy planejou instilar hábitos em seus jogadores que minimizassem a tomada de decisões durante os jogos. Ele se concentrou em ensinar um número limitado de formações e garantir que essas formações se tornassem respostas automáticas, permitindo assim que reagissem mais rápido e instintivamente em situações de alta pressão. 3. Pergunta: qual mudança significativa ocorreu para os Buccaneers durante o jogo contra os Chargers? Resposta: durante o jogo, os jogadores de Dungy começaram a demonstrar os hábitos rotinas que haviam praticado, resultando em uma interceptação crucial que virou o jogo. Esse momento marcou uma virada, já que a equipe começou a acreditar em seu potencial para vencer. 4. Pergunta: qual é o papel da crença na mudança de hábitos? Segundo o capítulo, resposta: a crença é fundamental para tornar um novo ciclo de hábito um comportamento permanente. Os indivíduos devem acreditar que a mudança é possível. Essa crença muitas vezes surge com a ajuda de uma comunidade ou grupo que incentiva o crescimento pessoal e a resiliência. 5. Pergunta: como os alcoólicos anônimos aproveitam a regra de ouro da mudança de hábitos? Resposta: utiliza as mesmas dicas que desencadeiam o consumo de álcool, mas incentiva os membros a adotarem novas rotinas que satisfaçam seus anseios, enquanto ainda oferecem as mesmas recompensas, permitindo que os indivíduos substituam a bebida por comportamentos construtivos. 6. Pergunta: por que a comunidade é importante na jornada de mudança de hábitos? Resposta: a comunidade é importante porque ajuda os indivíduos a desenvolverem crença em sua capacidade de mudar. Experiências compartilhadas em um ambiente de grupo reforçam a ideia de que a mudança é possível e proporcionam apoio crucial em momentos desafiadores. 7. Pergunta: o que o caso de Mandy ilustrou sobre a mudança de hábitos? Resposta: o caso de Mandy ilustrou que entender as dicas e recompensas que impulsionam um hábito é essencial para substituí-lo. Ao identificar seus gatilhos e inserir uma resposta concorrente, ela transformou com sucesso o hábito de roer unhas em uma rotina mais saudável. 8. Pergunta: o que se pode aprender com o eventual sucesso de Tony Dungy com os coaches em relação à crença e performance? Resposta: o sucesso de Dungy com os coaches enfatizou que a crença em si mesmo e nas habilidades da equipe pode transformar a performance, especialmente durante situações
de alto estresse. Essa crença surgiu de experiências compartilhadas e apoio mútuo entre os jogadores, o que solidificou a execução das rotinas praticadas. 9. Pergunta: como alguém pode aplicar os conceitos deste capítulo? Um hábito pessoal que deseja mudar? Resposta: para mudar um hábito pessoal, deve-se identificar as dicas e recompensas associadas a esse hábito. Então, determinar uma nova rotina que possa satisfazer os mesmos anseios. Buscar apoio de uma comunidade pode aumentar as chances de sucesso ao reforçar a crença na capacidade de mudar. Capítulo 4. Hábitos-chave ou a balada, de Paul O'Neill. Perguntas e respostas. 1. Pergunta: o que é um hábito fundamental e por que é importante? Resposta: um hábito fundamental é uma pequena mudança ou hábito que causa um efeito em cadeia, levando a transformações significativas em áreas relacionadas. É importante porque identificar, cultivar hábitos fundamentais pode resultar em mudanças positivas generalizadas nas organizações e na vida pessoal, pois criam um impulso para o desenvolvimento de outros bons hábitos. 2. Pergunta: como Paul O'Neill transformou a Alcoa e qual foi seu foco principal? Resposta: Paul O'Neill transformou a Alcoa a focar na segurança dos trabalhadores, estabelecendo uma meta ambiciosa de 0 ferimentos. Ele acreditava que melhorar os hábitos de segurança levaria a uma melhor eficiência, produtividade moral, criando uma cultura de excelência que aumentou os lucros. 3. Pergunta: qual foi o impacto do foco de O'Neill na segurança sobre o desempenho da Alcoa? Resposta: o foco de O'Neill na segurança resultou em uma redução dramática nas taxas de acidente e em um aumento recorde nos lucros. Durante seu mandato, a receita líquida anual da Alcoa cresceu 5 vezes e a empresa se tornou uma das mais seguras do mundo. 4. Pergunta: você pode explicar o conceito de pequenas vitórias e como elas se relacionam com hábitos fundamentais? Resposta: pequenas vitórias referem-se a conquistas menores, que constroem impulso e confiança para sucessos maiores. Elas são cruciais para hábitos fundamentais porque cada pequena vitória cria uma sensação de progresso, reforçando mudanças comportamentais positivas e incentivando novas conquistas. 5. Pergunta: como as experiências de Michael Phelps ilustram o conceito de hábitos fundamentais? Resposta: as rotinas rigorosas de Michael Phelps, como visualização e ensaios mentais antes das corridas, são hábitos fundamentais que o ajudaram a se apresentar de forma consistente em seu melhor. Esses hábitos não apenas prepararam para vencer, mas também promoveram uma mentalidade que fez com que outros comportamentos positivos, como dieta e treinamento, se encaixassem naturalmente. 6. Pergunta: qual foi a importância do incidente que levou à morte de um funcionário na Alcoa? Resposta: o incidente revelou falhas vitais na liderança em práticas de segurança e levou O'Neill a tomar medidas imediatas para melhorar os protocolos de segurança. Esta tragédia catalisou um compromisso mais forte com a segurança que refletia os valores de O'Neill e mudou permanentemente a cultura da empresa. 7. Pergunta: por que se diz que culturas crescem a partir de hábitos fundamentais nas organizações? Resposta: culturas crescem a partir de hábitos fundamentais, porque esses hábitos criam valores e normas compartilhados dentro de uma organização. Com o tempo, eles definem o comportamento e os processos de tomada de decisão de seus membros, facilitando a manutenção de padrões e a responsabilização dos indivíduos. 8. Pergunta: como os hábitos fundamentais podem levar a mudanças nas rotinas e comportamentos pessoais? Resposta: hábitos fundamentais podem desencadear uma reação em cadeia que incentiva os indivíduos a adotarem rotinas mais saudáveis ou produtivas. Por exemplo, a adoção de exercícios regulares pode levar a melhores escolhas alimentares, aumento da produtividade no trabalho e até mesmo relacionamentos melhorados. 9. Pergunta: que lições podem ser extraídas das mudanças na Alcoa?
que podem ser aplicadas a outras organizações. Resposta: as organizações podem aprender o valor de identificar áreas-chave para se concentrar que impulsionarão mudanças mais amplas, ao aplicar os princípios dos hábitos fundamentais e fomentar uma cultura de responsabilidade, segurança. As organizações podem melhorar o desempenho e o engajamento dos funcionários. 10. Pergunta: de que maneira a abordagem de O'Neill à liderança difere das práticas tradicionais? Resposta: a abordagem de O'Neill focou em priorizar a segurança acima de tudo e envolver os funcionários em um objetivo compartilhado, contrastando com o foco tradicional em lucros e eficiência. Seu estilo enfatizou transparência, comunicação e responsabilidade, reformulando a cultura corporativa. Capítulo 5: Starbucks e o hábito do sucesso. Perguntas e respostas. 1. Pergunta: o que podemos aprender com a jornada de Travis Litt, de uma infância problemática a se tornar um gerente de sucesso na Starbucks? Resposta: a jornada de Travis Litt nos ensina sobre o poder da perseverança e o impacto de ambientes de apoio. Apesar de enfrentar desafios imensos, incluindo a dependência dos pais e o bullying, ele conseguiu transformar sua vida por meio da estrutura e do treinamento proporcionados pela Starbucks. Isso destaca como a mentoria de apoio e o treinamento eficaz são fundamentais para ajudar os indivíduos a desenvolverem força de vontade e autodisciplina. 2. Pergunta: como a Starbucks cultiva a força de vontade entre seus funcionários e por que isso é importante? Resposta: a Starbucks cultiva a força de vontade ao empregar programas de treinamento estruturados que se concentram na regulação emocional, nas rotinas de atendimento ao cliente, em comportamentos específicos para lidar com situações estressantes. Essa abordagem é crucial, pois ajuda os funcionários a terem sucesso em ambientes de alta pressão, aumentando a satisfação do cliente e os resultados financeiros da empresa. 3. Pergunta: o que o experimento do rabanete e do biscoito revela sobre a força de vontade? Resposta: o experimento do rabanete e do biscoito ilustra que a força de vontade é um recurso finito que pode ser esgotado. Aqueles forçados a resistir aos biscoitos, comedores de rabanete, tiveram um desempenho ruim em tarefas subsequentes que exigiam autocontrole porque sua força de vontade estava exaurida. Isso indica a necessidade de gerenciar a própria força de vontade de maneira eficaz ao longo do dia. 4. Pergunta: como escrever planos claros pode influenciar a recuperação e a autodisciplina, como visto no estudo escocês? Resposta: escrever planos claros ajuda os indivíduos a antecipar desafios e elaborar estratégias para enfrentá-los, resultando em melhores resultados. No estudo escocês, aqueles que documentaram metas específicas de recuperação após a cirurgia se recuperaram significativamente mais rápido, demonstrando que ter uma abordagem estruturada que aborda pontos de inflexão pode aumentar a força de vontade e a autodisciplina. 5. Pergunta: qual é o papel de um senso de controle no aumento da força de vontade de um indivíduo? Resposta: um senso de controle aprimora significativamente a força de vontade porque, quando os indivíduos sentem que estão tomando decisões por si mesmos em vez de serem mandados, sua autodisciplina é menos exigida. Em estudos, participantes que foram tratados gentilmente e receberam autonomia tiveram um desempenho melhor em tarefas de autocontrole, indicando que empoderamento e autonomia podem aumentar a força de vontade. 6. Pergunta: como o contexto de Howard Schultz influenciou sua abordagem à gestão da Starbucks? Resposta: a infância desafiadora de Howard Schultz lhe conferiu um forte senso de resiliência e motivação para ter sucesso. Suas experiências o levaram a valorizar o treinamento de funcionários e o atendimento ao cliente, entendendo que empoderar sua equipe poderia promover um ambiente de trabalho positivo e uma forte lealdade do cliente, tornando a Starbucks uma marca global de sucesso. 7. Pergunta: o que Travis Litt quer dizer quando afirma que seu
Chefe lhe deu o que estava faltando em sua vida. Resposta: Travis Litt quer dizer que seus chefes forneceram a orientação, o apoio e as lições de força de vontade, autodisciplina que ele não teve a crescer devido às dificuldades de seus pais. Essa mentoria o ajudou a se desenvolver em um adulto capaz, apto a gerenciar não apenas seu trabalho, mas também seus desafios pessoais. 8. Pergunta: por que a força de vontade é considerada um hábito-chave para o sucesso? Resposta: a força de vontade é vista como um hábito-chave, porque influencia uma ampla gama de comportamentos e decisões, afetando todos os aspectos da vida de uma pessoa, desde o desempenho acadêmico até os relacionamentos pessoais. Fortalecer a força de vontade pode levar a uma melhor autorregulação, o que, por sua vez, fomenta escolhas mais saudáveis e sucesso em várias áreas. 9. Pergunta: de que maneira o programa de treinamento da Starbucks difere dos métodos educacionais tradicionais no ensino da força de vontade? Resposta: o programa de treinamento da Starbucks é prático e orientado para aplicações do mundo real, da força de vontade e da regulação emocional em situações de atendimento ao cliente, ao contrário dos métodos educacionais tradicionais, que podem priorizar o conhecimento teórico. A Starbucks enfatiza a dramatização, técnicas de gestão emocional e a formação de hábitos para incorporar a força de vontade nas rotinas diárias. 10. Pergunta: como as lições sobre a força de vontade da Starbucks e os princípios descritos neste capítulo podem ser aplicados ao desenvolvimento pessoal? Resposta: as lições sobre a força de vontade da Starbucks podem ser aplicadas ao desenvolvimento pessoal por meio da criação de planos estruturados para enfrentar desafios, estabelecendo rotinas para tarefas difíceis e buscando oportunidades que promovam a autodisciplina. Além disso, manter um senso de controle nas tarefas e receber apoio de mentores pode levar a um maior sucesso na realização de metas pessoais. Capítulo 6. Como os líderes criam hábitos. Através do acaso e do planejamento. Perguntas, respostas. 1. Pergunta: quais lições as organizações podem aprender com os erros trágicos do Hospital de Rhode Island? Resposta: as organizações podem aprender a importância de cultivar uma cultura de comunicação aberta e trabalho em equipe. A liderança deve priorizar práticas colaborativas que permitam a cada membro da equipe, independentemente do cargo, expressar preocupações e contribuir para a segurança do paciente. Além disso, a implementação de protocolos estruturados, como pausas e listas de verificação detalhadas, é essencial para reduzir a probabilidade de erros. 2. Pergunta: como as crises criam oportunidades para mudanças transformadoras nas organizações? Resposta: as crises forçam as organizações a reavaliar suas práticas e hábitos. Quando enfrentam um exame mais rigoroso e consequências críticas, os funcionários costumam estar mais abertos à mudança e à colaboração. Os líderes podem aproveitar esses momentos para implementar novas estratégias, estimular a comunicação e estabelecer uma cultura de segurança que antes pode ter encontrado resistência. 3. Pergunta: qual é o papel das rotinas informais na dinâmica organizacional? Resposta: as rotinas informais desempenham um papel crucial em como as organizações funcionam, estabelecendo normas não escritas sobre relacionamentos, responsabilidades e dinâmicas de poder. Essas rotinas podem facilitar a cooperação e a segurança ou, como ilustrado no caso do Hospital de Rhode Island, contribuir para um ambiente onde os erros são mais prováveis de ocorrer devido à falta de comunicação eficaz e responsabilidade. 4. Pergunta: como os princípios da formação eficaz de hábitos podem ser aplicados para melhorar a cultura organizacional? Resposta: para melhorar a cultura organizacional, os líderes devem identificar e promover hábitos fundamentais que fomentem a colaboração e o respeito entre os funcionários. Ao tornar esses hábitos visíveis e integrá-los nas práticas
diárias, os líderes podem reformular o ambiente para priorizar a segurança, a responsabilidade e o apoio mútuo. 5. Pergunta: quais passos o Hospital de Rhode Island tomou após uma série de erros médicos? Resposta: após os erros, o Hospital de Rhode Island implementou um programa de treinamento intensivo focado em trabalho em equipe, empoderamento e comunicação entre os funcionários. Eles também suspenderam cirurgias eletivas. Para reavaliar os protocolos, introduziram sistemas de denúncia anônima para preocupações com a segurança. Tornaram obrigatórias as listas de verificação para todos os procedimentos e envolveram especialistas externos para redesenhar as salvaguardas cirúrgicas. 6. Pergunta: como o empoderamento dos funcionários impactou a cultura do Hospital de Rhode Island após a crise? Resposta: após a crise, o empoderamento dos funcionários transformou significativamente a cultura do Hospital de Rhode Island. Os membros da equipe começaram a se sentir mais à vontade para expressar preocupações e tomar iniciativa em situações críticas, levando a um ambiente de trabalho mais cooperativo e solidário, onde a segurança do paciente era priorizada. 7. Pergunta: qual foi o efeito dos hábitos organizacionais nos eventos que levaram ao incêndio de King's Cross? Resposta: os hábitos organizacionais em King's Cross, regidos por limites departamentais rígidos e regras não escritas, resultaram em uma falta de responsabilidade, comunicação que, em última instância, levaram a uma resposta atrasada ao incêndio, impedindo uma ação oportuna, que poderia ter salvado vidas. 8. Pergunta: o que o termo trégua tóxica significa em um contexto organizacional? Resposta: o termo trégua tóxica refere-se a acordos desequilibrados dentro de uma organização onde um grupo detém mais poder, levando a hábitos disfuncionais que podem criar um ambiente de medo e silêncio, comprometendo em última análise a segurança e a eficácia. 9. Pergunta: por que é importante um equilíbrio de poder nas organizações, especialmente em ambientes de alto risco, como hospitais? Resposta: um equilíbrio de poder é crucial em organizações como hospitais para garantir que todas as vozes sejam ouvidas e valorizadas. Isso facilita a colaboração e reforça responsabilidade, permitindo que os funcionários se sintam empoeirados para agir em relação a preocupações de segurança e tomar decisões que impactam diretamente os cuidados com os pacientes. 10. Pergunta: qual é uma lição-chave sobre liderança durante uma crise? Resposta: uma lição-chave é que líderes eficazes usam crises como oportunidades para catalisar mudanças. Ao abraçar a urgência da situação, eles podem realinhar o foco da organização, incentivar o diálogo aberto e promover uma cultura que prioriza a melhoria e a adaptabilidade. Capítulo 7. Como a Target sabe o que você quer antes mesmo de você saber. Perguntas e respostas. 1. Pergunta: quais são algumas preocupações éticas levantadas pela capacidade da Target de prever a gravidez através dos hábitos de compra? Resposta: o uso de análise de dados pela Target para prever quais clientes estão grávidas pode levantar preocupações éticas significativas, principalmente em relação à privacidade. Os algoritmos invadem essencialmente a vida privada dos consumidores, levando ao desconforto daqueles que sentem que suas informações pessoais estão sendo escrutinadas. Por exemplo, quando um homem confrontou a Target porque sua filha adolescente recebeu cupons para itens de bebê, isso destacou como os clientes podem ficar alarmados ou envergonhados com o marketing direcionado, baseado em dados íntimos. 2. Pergunta: como a estratégia de marketing da Target poderia afetar os novos pais? Resposta: ao prever quando os clientes provavelmente precisarão de produtos para bebês, a Target se posiciona efetivamente como um destino de compras conveniente. Os novos pais geralmente buscam comodidade devido aos seus estilos de vida agitados, o que significa que, se começarem a
comprar produtos como fraldas na Target, é provável que continuem comprando outros itens, como alimentos e suprimentos domésticos, lá, aumentando significativamente as vendas totais da Target. 3. Pergunta: que estratégia a Target utilizou para evitar alarmar os clientes com seus anúncios direcionados? Resposta: a Target disfarçou cautelosamente seus esforços de marketing colocando anúncios para produtos de bebê ao lado de itens não relacionados, fazendo parecer que a seleção era aleatória. Essa abordagem visava garantir que os clientes grávidos sentissem que estavam recebendo ofertas gerais, em vez de serem especificamente direcionados, o que poderia deixá-los desconfortáveis. 4. Pergunta: o que Andrew Paul aprendeu sobre o comportamento do consumidor enquanto trabalhava no algoritmo de previsão de gravidez? Resposta: Paul aprendeu que o comportamento do consumidor está profundamente entrelaçado com mudanças significativas na vida. Mulheres grávidas apresentam hábitos de compra adaptáveis devido às mudanças que vêm com a gravidez. Essa mudança as torna mais suscetíveis a comprar de varejistas que antecipam suas necessidades, sugerindo que os profissionais de marketing devem estar atentos às transições da vida dos consumidores. 5. Pergunta: que lição organizações menores podem aprender com a abordagem de marketing orientada por dados da Target? Resposta: organizações menores podem aprender o valor de compreender os comportamentos e preferências de seus clientes através da análise de dados. Ao aproveitar dados do consumidor, seja por meio de pesquisas, programas de fidelidade ou redes sociais, pequenos negócios podem personalizar seus serviços ou produtos para melhor atender às necessidades em evolução de seus consumidores, melhorando, em última análise, a satisfação do cliente. 6. Pergunta: qual é o papel da familiaridade na estratégia de marketing da Target? Resposta: a familiaridade é fundamental na estratégia da Target. Ela usa métodos para fazer sugestões de novos produtos parecerem normais e relacionáveis, posicionando-os entre itens familiares. Essa abordagem psicológica tranquiliza os consumidores, encorajando-os a aceitar recomendações sem perceber que estão sendo alvo de análises preditivas. 7. Pergunta: como a Target lida com a vastidão de dados que coleta dos clientes? Resposta: a Target desenvolveu sistemas complexos de gerenciamento de dados que atribuem códigos de identificação individuais aos clientes, permitindo que a empresa analise os comportamentos de compra em detalhes. Esse processo ajuda o varejista a personalizar anúncios e promoções com base nos hábitos específicos, mudanças de estilo de vida e preferências de cada consumidor. 8. Pergunta: o que o sucesso de Heia demonstra sobre a adaptação das estratégias de marketing? Resposta: o sucesso de Heia ilustra que introduzir algo novo requer adaptação estratégica às preferências existentes. Ao inserir novas músicas entre sucessos familiares, as estações de rádio facilitaram a aceitação de sons diferentes pelos ouvintes, de maneira semelhante a como a Target camuflou os anúncios de produtos para bebês. Esse método de envolver o novo no velho aumenta a aceitação por parte dos consumidores. 9. Pergunta: qual é a importância das mudanças de vida segundo a teoria do marketing, conforme indicado no capítulo? Resposta: a teoria do marketing discutida mostra que mudanças significativas na vida, como casamento, mudança de residência ou paternidade, aumentam a vulnerabilidade a novos hábitos de compra. Os profissionais de marketing podem aproveitar o tempo em torno desses eventos para apresentar novos produtos ou serviços de maneira eficaz, pois os indivíduos estão mais abertos a mudanças durante estágios de transição da vida. 10. Pergunta: como os profissionais de marketing podem usar insights de dados para influenciar com sucesso o comportamento do consumidor? Resposta: os profissionais de marketing podem empregar insights de dados para identificar padrões e gatilhos no comportamento do consumidor,
permitindo que projetem campanhas direcionadas que ressoem com segmentos específicos de estilo de vida. Compreender não apenas o que os consumidores compram, mas a motivação por trás das compras garante que as mensagens de marketing sejam oportunas, relevantes e persuasivas. Capítulo 8. Igreja Saddleback e o boicote dos ônibus de Montgomery. Perguntas e respostas. Pergunta. Qual papel Rosa Parks desempenhou na explosão do movimento dos direitos civis? Resposta. O ato de resistência de Rosa Parks ao se recusar a ceder seu assento no ônibus não apenas levou à sua prisão, mas também marcou um momento crucial no movimento dos direitos civis. Isso desencadeou o boicote aos ônibus de Montgomery, onde a comunidade negra protestou coletivamente contra a segregação, transformando atos individuais de resistência em um movimento social de grande escala. Pergunta. Como os hábitos sociais contribuem para a formação e a sustentação de movimentos? Resposta. Os hábitos sociais são cruciais porque organizam indivíduos em redes de amizade e laços comunitários que mobilizam a ação coletiva. Um movimento normalmente começa com laços fortes, como amizades próximas, cresce com laços fracos de comunidades mais amplas se sustenta através de hábitos recém-formados que promovem um senso de identidade e pertencimento entre os participantes. Pergunta. Por que o boicote aos ônibus de Montgomery teve sucesso, quando os protestos anteriores não tiveram? Resposta. O boicote teve sucesso porque Rosa Parks era muito respeitada dentro de uma ampla rede de relacionamentos sociais, o que gerou apoio imediato de sua comunidade. A combinação de laços sociais fortes e a pressão de laços fracos forçaram uma participação generalizada, transformando o movimento de um protesto pessoal em uma ação coletiva. Pergunta. Qual foi a importância dos laços fracos no boicote aos ônibus de Montgomery? Resposta. Os laços fracos desempenharam um papel significativo ao permitir que as informações sobre o boicote se espalhassem rapidamente pela comunidade. Esses laços conectaram indivíduos que podiam não ser amigos próximos, mas que compartilhavam conhecidos ou afiliações comuns, permitindo uma participação aumentada e reforçando a decisão de boicotar devido às expectativas comunitárias. Pergunta. Como Martin Luther King Jr. contribuiu para o sucesso do boicote aos ônibus de Montgomery? Resposta. King forneceu uma mensagem poderosa e unificadora que enquadrou o boicote não apenas como uma luta contra a segregação, mas como uma busca moral e espiritual. Sua liderança transformou ações individuais em um movimento coeso, instilando novos hábitos de não violência e apoio mútuo que foram essenciais para a resistência do boicote. Pergunta. Quais lições podem ser aprendidas dos hábitos sociais envolvidos no boicote aos ônibus de Montgomery em relação aos movimentos sociais de hoje? Resposta. Hoje, os movimentos sociais podem aprender a importância de construir redes fortes de relacionamentos para fomentar apoio imediato, utilizar a influência dos laços fracos para divulgação e participação e criar um senso de identidade e pertencimento entre os seguidores, o que pode transformar uma causa em um movimento autossustentável. Pergunta. Como Rick Warren implementou o conceito de hábitos sociais em sua igreja? Resposta. Rick Warren construiu a igreja Saddleback ao focar em hábitos sociais, criando pequenos grupos que fomentavam laços próximos entre os congregantes. Ele buscou institucionalizar a fé como parte habitual da vida diária, permitindo que os membros se apoiassem mutuamente e incorporassem sua fé por meio de interações regulares, ecoando as estruturas sociais que alimentaram o movimento de Montgomery. Pergunta. Qual foi a reação da comunidade de Montgomery à notícia inicial da prisão de Rosa Parks? Resposta. Ao saber da prisão de Rosa Parks, a comunidade, especialmente aqueles dentro de suas redes, mobilizou-se rapidamente para organizar um boicote, demonstrando o poder dos hábitos sociais de amizade. A resposta coletiva
refletiu sua inclinação natural em apoiar alguém que respeitavam, assim rapidamente incendiando o movimento. Mais amplo. 9. Pergunta. Explique a transformação de participantes individuais em líderes autônomos durante o boicote. Resposta. À medida que o boicote progrediu, os participantes começaram a adotar os hábitos pregados por King e outros, o que mudou seu sentido de identidade. Eles evoluíram de seguidores para líderes autônomos ao assumirem a propriedade do movimento, organizando seus esforços, abraçando uma filosofia de não violência que os capacitou a continuar seu ativismo. 10. Pergunta. Que legado o boicote aos ônibus de Montgomery e Rosa Parks deixaram para futuros movimentos dos direitos civis? Resposta. O legado do boicote aos ônibus de Montgomery de Rosa Parks reside na demonstração de como ações individuais podem catalisar mudanças sociais amplas por meio de esforços coletivos, a importância dos laços comunitários na mobilização de apoio e a criação de hábitos sociais que continuaram a influenciar lutas subsequentes pelos direitos civis, contribuindo, em última análise, para mudanças legislativas significativas. Capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Perguntas e respostas. 1. Pergunta. O que Angie Bachmann sentiu ao começar a jogar depois de anos como mãe que fica em casa? Resposta. Angie Bachmann sentiu um profundo vazio e tédio depois que seus filhos se tornaram mais independentes. Inicialmente, ela buscou escape e emoção no jogo no cassino, que percebeu como uma recompensa por suportar dias solitários repetitivos. 2. Pergunta. Como o hábito de jogo de Bachmann evoluiu ao longo do tempo? Resposta. Inicialmente, Bachmann estabeleceu limites rigorosos para si mesma ao jogar, vendo isso como algo gerenciável e disciplinado. No entanto, com o tempo, à medida que se tornava mais habilidosa e confiante, suas regras se tornaram mais flexíveis, levando-a a jogar mais frequentemente e a arriscar quantias maiores de dinheiro. 3. Pergunta. Quais fatores subjacentes contribuíram para a adição ao jogo de Angie Bachmann? Resposta. Bachmann enfrentou angústia emocional devido a várias circunstâncias, incluindo sentimentos de insatisfação em seu papel como mãe, solidão e, mais tarde, a dor de perder seus pais. Essas emoções a levaram ao cassino em busca de alívio, onde a adrenalina de ganhar aliviava temporariamente sua dor. 4. Pergunta. De que maneiras o jogo impactou a vida e a identidade de Bachmann? Resposta. O jogo inicialmente deu a Bachmann um senso de habilidade e realização que ela faltava em outras áreas de sua vida. Porém, à medida que sua adição se intensificou, isso levou a perdas financeiras significativas, tensão em sua família e, eventualmente, a dissolução de sua autoestima e identidade enquanto ela mergulhava em dívidas e falência. 5. Pergunta. Que paralelos podem ser traçados entre Angie Bachmann e Brian Thomas em termos de suas ações? Resposta. Tanto Bachmann quanto Thomas agiram em grande parte por hábito, Bachmann através de seu jogo compulsivo e Thomas através de seu ato de violência não intencional, enquanto sonambulava. Seus casos levantam questões complexas sobre livre-arbítrio, responsabilidade e a influência de padrões neurológicos no comportamento. 6. Pergunta. Que argumento central é ilustrado através dos resultados legais diferentes nas situações de Bachmann e Thomas? Resposta. Os resultados legais contrastantes sugerem que a sociedade geralmente considera os indivíduos responsáveis por seus hábitos, particularmente quando estão cientes deles, como no caso de Bachmann, enquanto indivíduos que agem inconscientemente, como Thomas durante o sonambulismo, podem ser isentos de culpa devido à falta de escolha consciente. 7. Pergunta. Que insight William James oferece em relação aos hábitos e como isso se relaciona com a responsabilidade pela mudança? Resposta. William James enfatizou que os hábitos são fundamentais para nossas vidas, o mais importante que os
Indivíduos possuem o poder de mudar seus hábitos através da escolha consciente. Isso reforça a ideia de que, uma vez que alguém se torna ciente de seus hábitos, tenha responsabilidade de modificá-los. 8. Pergunta: como a experiência de quase acertos afeta os jogadores? De maneira diferente em relação aos jogadores não patológicos? Resposta: os jogadores patológicos percebem quase acertos como mini vitórias, gerando empolgação e os incentivando a continuar jogando, enquanto os jogadores não patológicos reconhecem um quase acerto como uma derrota, levando-os a desistir antes de mais perdas. 9. Pergunta: quais implicações o eventual retorno de Bajmal ao jogo tem sobre a compreensão dos comportamentos aditivos? Resposta: o retorno de Bajmal ao jogo após um período de abstinência destaca a natureza persistente da adição e como gatilhos emocionais podem reacender velhos hábitos, enfatizando a necessidade de consciência contínua e medidas proativas para gerenciar e transformar esses hábitos. 10. Pergunta: refletindo sobre o texto, que mensagem mais ampla é transmitida sobre a natureza dos hábitos e do livre arbítrio? Resposta: o texto transmite a mensagem de que, embora os hábitos possam parecer automáticos e até incontroláveis, os indivíduos têm a capacidade de reconhecê-los e mudá-los. Ele defende a responsabilidade pessoal em reconhecer os próprios hábitos e o potencial de transformação através do esforço consciente. O poder do hábito quiz e teste. Ver a resposta correta no site do Bookie. Capítulo 1. O ciclo do hábito, quiz e teste. 1. Eugene Pauli não conseguiu se lembrar de eventos recentes após sofrer de severa perda de memória, devido à encefalite viral. 2. O loop do hábito consiste em um sinal, uma rotina e uma recompensa, permitindo que os hábitos se tornem automáticos. 3. Os gânglios basais não estão envolvidos na formação de hábitos e não ajudam nas respostas automáticas aos sinais. Capítulo 2. O cérebro do desejo, quiz e teste. 1. Claude C. Hopkins criou uma campanha nacional para a Pepsodent que estabeleceu a escovação dos dentes como um ritual semanal. 2. A estratégia inicial de marketing da Procter & Gamble para o Febreze foi eficaz devido à ênfase na eliminação de odores apenas. 3. As vontades são cruciais na formação de hábitos, de acordo com a pesquisa apresentada no capítulo. Capítulo 3. Há regras douradas da mudança de hábitos, quiz e teste. 1. Para mudar um hábito, é necessário ignorar o mesmo sinal e a recompensa enquanto se implementa uma nova rotina. 2. A filosofia de coaching de Dunge se concentrou em mudar rotinas enquanto mantinha sinais e recompensas. 3. A crença na possibilidade de mudança é irrelevante no processo de transformação de hábitos. Capítulo 4. Hábitos-chave, ou a balada, de Paul O'Neill, quiz e teste. 1. Paul O'Neill se tornou o CEO da Alcoa e se concentrou principalmente em reduzir os lucros após sua introdução. 2. Os hábitos-chave são comportamentos poderosos que podem desencadear mudanças abrangentes e levar a padrões positivos adicionais. 3. O sucesso de Michael Phelps foi atribuído à sua falta de rotinas e rituais durante o treinamento e a preparação. Capítulo 5. Starbucks e o hábito do sucesso, quiz e teste. 1. Travis Litt abandonou a escola aos 16 anos devido à instabilidade emocional e confrontos com clientes ríspidos. 2. Os métodos de treinamento da Starbucks não envolvem nenhuma abordagem estruturada para lidar com interações estressantes com clientes. 3. Pesquisas indicam que a força de vontade é um melhor indicador de sucesso do que o QI, refletindo a importância da autodisciplina na realização de metas pessoais, acadêmicas. Capítulo 6. Como os líderes criam hábitos. Através do acaso e do planejamento, quiz e teste. 1. A crise no hospital de Rhode Island foi atribuída a hábitos de comunicação deficientes e conflitos internos entre a equipe. 2. O incêndio no metrô de Londres em 1987 decorreu da falta de sistemas de segurança em funcionamento.
3. Líderes podem aproveitar oportunidades em crises para remodelar hábitos organizacionais e melhorar a cultura do local de trabalho. Capítulo 7. Como a Target sabe o que você quer antes mesmo de você saber. Quiz e teste. 1. A Target utiliza o comportamento de compra para prever a gravidez de seus clientes. 2. A estratégia de marketing da Target permanece inalterada. Depende apenas de métodos tradicionais de marketing. 3. As preocupações com a privacidade em relação aos processos de análise de dados da Target surgiram devido à especificidade dos dados coletados sobre os hábitos individuais dos clientes. Capítulo 8. Igreja Saddleback e o boicote dos ônibus de Montgomery. Quiz e teste. 1. A recusa de Rosa Parks em ceder seu lugar no ônibus foi um ato fundamental que incendiou o movimento dos direitos civis. 2. A teoria dos laços fracos sugere que relacionamentos fortes são essenciais para o sucesso dos movimentos sociais. 3. Martin Luther King Jr. ajudou a sustentar o boicote de Montgomery ao enfatizar princípios de não violência e amor. Capítulo 9. A neurologia do livre-arbítrio. Quiz e teste. 1. Ange Bachmann sentiu que tinha controle sobre seus hábitos de jogo, apesar de sua natureza compulsiva. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 2. Brian Thomas foi considerado culpado de assassinato devido às suas ações enquanto sonâmbulo. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? 3. A história de Ange Bachmann ilustra que hábitos podem ser reformulados com consciência e esforço. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Se você chegou até o fim, confie, não foi por acaso. Toda mensagem encontra quem está pronto para recebê-la. Que esse conhecimento fortaleça sua mente, sua fé e seu propósito. Gratidão por caminhar com o Books for Power.